diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém e amém. Irmãos, esse texto, se nós fazermos uma leitura no capítulo 6 de Efésios, amém, irmãos? Nós vamos encontrar uma mensagem para os pais a respeito da responsabilidade que eles têm de ensinar e conduzir os seus filhos ao conhecimento de Jesus e à palavra de Jesus. E é interessante que, se nós olharmos no início desse capítulo, dessa carta, nós vemos o apóstolo falando a respeito da palavra pais, mas no plural, igualzinho está ali, mas que significa pais no sentido de pai e mãe. Na tradução para o português fica pais, mas no escrito original do grego são duas palavras diferentes. Esse versículo, a palavra designada ali para pais, é pais, os homens mesmo. Quando tem reunião lá na escola, não fala assim, reunião de pais. Não é só os pais que podem ir, as mães também, não é? É pais no sentido de pai e mãe. E essa palavra também tem na carta de Efésios, mas esse versículo especificamente está falando sobre os pais homens. E nos traz essa lição tão importante, dizendo, primeiro, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O Senhor quer que os pais sejam pais, não apenas no sentido humano, mas espiritualmente falando, para que não provoque a ira dos vossos filhos. Quantas vezes os pais se deixam levar por suas próprias vaidades e provocam os filhos a ficarem irados, no intuito, muitas vezes, de ensinar e de corrigir os filhos, acabam se exaltando e ensinam os filhos com uma certa raiva, e acaba suscitando no coração dos filhos um rancor, uma rebeldia, e isso não é aconselhável os pais fazerem. Os pais precisam ensinar os seus filhos com firmeza, mas com amor, e não provocando a ira dos vossos filhos. Esse é um ensinamento direto da palavra de Deus. Mas às vezes os pais, ao verem os filhos fazendo algo errado, querem por impulso ou por vaidade pessoal impor, ainda que esteja querendo que os filhos façam as coisas certas, ensinam de forma equivocada, não é? Os pais não podem ensinar os filhos com raiva, irmãos. Não é produtivo, não produz espiritualidade, não produz crescimento, não produz educação. Pelo contrário, às vezes suscita a ira, e isso traz consequências ruins para o coração do filho. Os pais não podem. E quantas vezes, por falta de informações, nós que somos mais velhos, eu não, que eu sou jovem ainda, né? Mas os irmãos mais velhos tiveram a experiência dos seus pais, que talvez eles não tiveram acesso a informações que nós temos hoje, e às vezes nos trataram com uma certa violência, e hoje a gente quer produzir, e eu vejo muitas pessoas falando até com boca cheia, mas naquela época, irmãos, nós precisamos crescer em conhecimento e graça.
Se você ficar com espuminha aqui do lado, não vale esse ensinamento. Sabe? Que os pais... Você não está produzindo bênção para o coração dos seus filhos. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que os pais têm que passar a mão e vale tudo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Falar com firmeza, ser claro com os filhos, dizer a eles o que é certo, o que é errado, as consequências do que é errado, as consequências abençoadoras de uma vida de correção, mas fazer isso como um homem de Deus. Não é? Se afinou a voz, já não vale mais, irmãos. Não vale, esse ensinamento não vale. E o texto diz, vós, pais, é para os homens essa palavra, para os pais. Vocês receberam presente, abraços, mensagens, não é? Então agora, para finalizar o dia, uma mensagem bíblica para vocês, para que o ego de vocês não fiquem assim muito também. Irmãos, ensine os seus filhos com paciência, não é? Chega em casa, tem pais que é assim, chega em casa, nossa, os filhos ficam até tremendo. O pai chegou, meu Deus do céu, se é o pai ou se é o tenente general As crianças precisam ter alegria com a chegada dos pais, se sentirem seguros. Muitas crianças, na verdade, quando os pais estão chegando em casa, se sentem ameaçados. Nossa, que pai bravo. Você está ganhando o que com isso? Sobretudo os pais que têm filhas, moças, meninas. Um dia eu ouvi uma frase extraordinária, dizendo, olha, você pai, que não coloca suas filhas no seu colo e dá carinho, amor a elas, os rapazes lá da rua farão isso. E depois não adianta reclamar. Seja terno, seja um homem de Deus para a vida dos seus filhos. Não adianta gritar, irmãos. Não adianta. Mas é claro que essa experiência ela deve ser um crescimento para as nossas vidas. O texto nos diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Provocar ira é causar raiva, ressentimento, amargura, rebelião dos filhos, ser duro demais, dar conta. A gente tem que ser firme, mas precisa ser balanceado com graça, com misericórdia, também no nosso dia a dia. Esse versículo nos mostra, essa primeira parte do versículo nos ensina, não é, que nós devemos afastar de dentro da nossa casa todo o sentimento que distancia os pais dos filhos. Os pais precisam estar próximos dos filhos, espiritualmente, emocionalmente. Os filhos precisam ver na figura do pai alguém em quem eles podem confiar, e não uma ameaça. Quando fazem alguma coisa e precisam de ajuda, o pai é o último a saber. Não, o pai deve ser o primeiro. Deve criar tal confiança nos seus filhos, que a primeira pessoa que eles buscarão em um momento de dificuldade é o pai. Porque sabe que o pai ele é forte, ele é um homem de Deus, um homem firme nas suas convicções, mas também é um homem paciente, bondoso, compreensivo, e junto com palavras de admoestação também tem palavras de encorajamento, palavras de elogio. Tem pais que só reclamam dos filhos, não é? Você já elogiou seus filhos? Tem que elogiar os filhos, as filhas, elogiar eles, falar assim, nossa, como você é bonito, parece o pai. Aí você já ganha uma moral também. Os filhos precisam ter isso da parte dos pais. É por isso que o texto irmãos, tem poucas coisas na Bíblia, ensinamentos objetivamente assim para os pais e para os filhos. Então esse daqui é de suma importância. Olha, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos.
não é? E o diabo, ele é esperto. A Bíblia diz que ele é esperto. Então, o que ele faz? Ele coloca pessoas lá fora para tratar bem os seus filhos. Quantos eu não conheço, irmãos? E não conheci de amigos meus, da minha geração, que foram criados dentro da igreja, mas depois se distanciaram. E foram para o mundo, porque, segundo eles, lá fora tratavam melhores eles do que, muitas vezes, os pais dentro do contexto religioso. É tanta obrigação, é tanto peso, é tanta cobrança, que sentiram-se melhores lá fora, sentiram-se mais abraçados, sentiram as amizades lá de fora com mais fraternidade, com mais aceitação do que dentro da própria igreja, com pais extremamente rígidos. E não confundamos. É importante dizer isso, ensine isso para algum amigo seu, dizer para você assim, rapaz, lá em casa, meus filhos, rapaz, lá, como que se isso fosse vantagem. Não, olha, tem que ser firme, mas tem que temperar essa firmeza também com carinho, com amor, com afeto, estamos juntos, filho, vou orar por você, nessa sua dificuldade, nesse seu pecado, nessa sua falha, o Pai vai estar orando junto com você. Nós precisamos crescer nesse ponto, pedir que o Senhor nos ajude objetivamente nesse quesito. Coloca o versículo para mim, Colossenses 3:21, por favor. Colossenses 3:21, olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colossos. Diz assim: vós pais, aqui também, pais é homens, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O apóstolo Paulo ensina isso para os irmãos de Efésios, e repete isso ensinando para os irmãos de Colossos. Então quer dizer que esse ensino é importante. O apóstolo Paulo fez questão de falar para 2 igrejas esse ensinamento. Não irrite os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo da vida, o ânimo de Deus, o ânimo de buscar o Senhor, não é? Precisamos temperar essa nossa relação com os nossos filhos. Todas as vezes que os filhos olham para você, você sempre está bravo. Dê um sorriso, irmão, um sorriso Colgate para os seus filhos. Os filhos precisam ter alegria, o pai está chegando, nossa, que legal, que gostoso, que bom, e o Senhor vai abençoar-nos a esse fim. O segundo ensinamento, diz o texto, pode voltar lá em Efésios, por favor, Efésios 6, verso 4, a segunda parte do verso, diz, não provoquei os filhos a ira. Segundo ensinamento do texto, né? Eu estou pegando os versículos com 3 pontos, viu, Rogério? Estou parecendo um pregador batista. Primeiro ponto, não provoquei os filhos a ira. Segundo ponto, criai-vos na doutrina do Senhor. Muito tempo, algumas igrejas falavam que doutrina eram usos e costumes, havia essa falta de entendimento, como que se criar os filhos na doutrina, não deixar as meninas cortar o cabelo, as meninas só usar saia grande, não podia nem raspar o pelo do sobaco, não pode pintar na unha, isso é doutrina, aqui é doutrina. Meu Deus, irmão, o que é isso? Não é doutrina, isso não é doutrina. Quando nós lemos aqui, a palavra doutrina ali, é o conhecimento elementar, básico da fé cristã, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre os dons, a importância da igreja. Essas são as doutrinas bíblicas que devem ensinar aos filhos. Usos e costumes é importante, não tem problema, não é? Aqui na igreja, inclusive, eu quero instituir, a partir do ano que vem, os homens tudo careca, igual o pastor. Estou brincando, irmãos. Os usos e costumes são bons, para que não haja exageros, claro, mas não é isso que está dizendo aqui, né? Doutrina é a responsabilidade dos pais ensinar. Essa semana, inclusive, eu coloquei isso no grupo, que o ministério infantil da igreja auxilia, ajuda os pais
nos finais de semana, falando de Jesus para os filhos, mas a responsabilidade de ensinar Jesus, as doutrinas da palavra de Deus, é dos pais, é dos homens, de vocês, pais. Deixa isso aí para as mulheres. Não, as mulheres auxiliam, a responsabilidade é dos pais. Quantas vezes os seus filhos viram você lendo a Bíblia? Isso aí não, leia a Bíblia junto com seus filhos, irmão. Tem pais que têm dificuldade de ler a Bíblia com os filhos, como se fosse uma fraqueza. É incrível isso. Como você vai ficar lendo a Bíblia com meu filho? Lê a Bíblia com o filho, que é coisa mais bonita, mais nobre, mais fantástica do que essa. Ler a palavra, mas não é ficar discutindo a Bíblia, lá na Mesopotâmia. Não, irmão, para com isso. Os amorreus, os filisteus dos amorreus, para com isso aí. Ensinar a Bíblia, pegue textos que falam sobre o amor de Deus, a graça de Deus, textos simples. Né? Leia com ele essas histórias bíblicas. Hoje em dia nós temos Bíblias próprias para isso, com figuras. Leia para os seus filhos as histórias bíblicas. Isso é elementar, mas é importante dizer. Mas criai os filhos na doutrina. Não é usos e costumes aqui, é doutrina, palavra de Deus. Os filhos precisam crescer sabendo sobre os principais pontos da Bíblia. Falar para eles sobre os evangelhos. Importante. Não, isso aí não é importante, não. Se não fosse, a Bíblia não estava nos ensinando a respeito disso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E hoje nós temos recursos, né? O André aqui falou sobre uma versão de Bíblia online. Hoje nós temos recursos. Meus filhos não saem na internet. Tem muita coisa legal. Tem jogos, tem coisas que eles podem participar, que se a gente pesquisar, a gente consegue fazer com que eles se envolvam com as doutrinas bíblicas de forma interessante, que eles se envolvam. Mas é responsabilidade nossa, responsabilidade dos pais. Viu, Rivaldo? Lê a Bíblia junto com o Anthony. Mas ele é muito pequenininho ainda. Não, mas é agora. Não subestime os pequeninos. Não subestime. Eles não entendem nada agora. Você que pensa. Se você não ensina a Bíblia para eles, daqui a pouco eles começam a falar palavrão perto de você. Você não sabe nem de onde que eles aprenderam. Eles aprendem. As primeiras coisas que eles captam, eles aprendem. Então fale sobre a Bíblia para eles. Fale sobre a palavra de Deus para os filhos. Né? Existe, inclusive, estudos que, inclusive, as crianças que estão ainda dentro do ventre, elas já recebem afeto, elas já recebem informações. Olha para você ver como que a ciência nos ajuda. Então, aquela coisa de colocar a mão, orar pela mulher grávida, o pai está ali do lado, abençoando, falando palavras de bênção. Isso é extremamente importante, a ciência prova isso. A criança já vai recebendo de alguma forma aquelas informações. E nasce crianças abençoadas, cheias de afeto, de amor e de carinho. Então, criai os filhos na admoestação. Tem o Provérbios, capítulo de número... um texto que a gente sempre lê aqui, 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. E por fim, não provoquei os vossos filhos a ira, criai-os na doutrina, e também criai-os na admoestação do Senhor. Criai-os na admoestação do Senhor. O que significa isso? Significa motivar os filhos a viverem de acordo com a palavra de Deus. Incentivar, elogiar, que bênção, que legal. Se por um lado a gente tem que corrigir os filhos, o outro lado a gente precisa animá-los, admoestá-los ao caminho correto. Tem pais que sabem muito bem mostrar aos filhos os nãos da vida, mas não incentiva quando os filhos fazem algo bom. Todas as vezes que você chega na sua casa, os seus filhos estão fazendo uma arte,
ou deixou a sala bagunçada, é bronca, é briga, vocês não sabem fazer certo, vocês me decepcionam, vocês isso, vocês aquilo. Mas o dia que eles fazem tudo correto, você não elogia, você não fala, puxa, que bênção, que legal. O dia que eles estão tocando, por exemplo, tocando uma música evangélica, gospel, você não elogia, fala, que bênção, filho, que maravilha. Não incentiva eles as coisas boas, só corrige as coisas erradas. Está certo. Mas você também precisa admoestar no Senhor. Admoestar é animar, é incentivá-los, é elogiá-los. Não é? Quando eles estão ali vivendo os propósitos do Senhor. Alguma coisa boa, incentivar os filhos. Por exemplo, tem alguma programação da igreja voltada à idade dos seus filhos. Ajude eles, promova, faça um esforço para trazê-los, para que eles possam participar. Não é? O filho chega, pai, eu queria ir lá no encontro lá. Não vou conseguir levar você hoje, não. Não, irmão. Incentive, ajude os seus filhos a se desenvolverem na fé. Então esse versículo ele é extremamente importante para as nossas vidas. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, pais. Criai-os na doutrina. Então o pai precisa também ler a Bíblia para poder ensinar para os filhos. Olha que coisa boa, né? Aprenda sobre a palavra de Deus e fale da palavra de Deus aos vossos filhos. Você lê tanta coisa na internet hoje, por que não tira um texto da Bíblia e depois converse com o seu filho a respeito daquele texto? Que coisa boa isso, não é? Agora tem irmãos que não sei, parece que tem dificuldade de ler a Bíblia, como que se lê a Bíblia, isso é coisa para mulher, isso é coisa vai a mulher ler a Bíblia para lá. Não, você que é o homem de casa, você é o sacerdote do seu lar, leia a Bíblia, converse sobre a Bíblia com os seus filhos, ore junto com os seus filhos, por que não? Amanhã, pega o seu celular e manda uma mensagem para o seu filho, faz uma oração por ele, a hora que o seu filho for olhar, nossa, o pai ora também, ora. Tem pai que não consegue se expor aos filhos, agora para falar um palavrão, nossa, fala com uma facilidade perto dos filhos, né? O time lá do coração faz um gol, parece mas para ler um versículo tem vergonha, mandar uma oração para o filho, tem vergonha de orar perto do filho. Ore perto do seu filho, manda uma oração para ele. É isso que a Bíblia nos ensina, isso é extremamente importante. É muito bom para os filhos ouvir uma mensagem do pastor, ouvir uma mensagem das irmãs aqui, dos ministérios, mas não tem nada mais poderoso do que os filhos ouvirem uma oração e uma palavra vinda dos seus pais. Isso surte um efeito extraordinário no coração deles, no coração dos seus filhos. Que Deus possa nos ajudar, abençoar os papais, a conseguirem alcançar graça em Jesus, irmãos, porque o maior investimento que uma família pode fazer é nos seus filhos, para que eles possam crescer amando Jesus e buscando as coisas de Jesus. Amém? Deus abençoe os papais. A nossa oração é para que os irmãos possam crescer e serem bênçãos. Pastor, mas agora meus filhos estão grandes já, eles se viram. O ministério de ser pai é até a vinda de Jesus. Mas eles já estão com 30 anos, então eles precisam de você, irmão. Da sua oração, sua companhia. No momento que eles estiverem passando por crises lá, eles têm um pai para vir chorar, para vir orar, para vir conversar. Seja esse pai, seja uma bênção na vida dos seus filhos, faça diferença. Às vezes a gente quer ser tão diferente, né? Quer mudar o mundo, quer mudar, nossa, e às vezes a gente não está sendo bênção para os nossos filhos, para dentro da nossa casa. Então vamos começar a ser bênção dentro da nossa casa, para os nossos filhos, né? Quando pontuar os erros, mostrar de acordo com a palavra de Deus, mas isso com sensatez, com equilíbrio, sendo um homem de Deus.
Que Deus possa vos abençoar.